Boa tarde a todos. Um prazer ter todos aqui. Né? Eu tenho a honra de apresentar hoje o professor Davi. Eu acho que todos já conhecem o professor Davi hoje, né, que é o trante principal. Mas eu vou falar, para quem ainda não conhece, ele tem graduação em enfermagem, mestrado e doutorado em epidemiologia pela Fiocruz. Professor Davi, é uma honra tê-lo aqui no DMQ Talks. Muito obrigado por ter aceito o convite. Queria te falar que você tem 40 minutos para a exposição. Depois a gente vai abrir a chamada, né, para quem quiser fazer perguntas, certo? E dar uma dinâmica um pouco diferente, onde a gente poderia dar blocos de 2 a 3 perguntas e você comentaria em cima, se você concordar, é claro. Está contigo. Eu agradeço, né, o convite para participar, eu agradeço as palavras do Steven. Eu fui convidado para falar, né, sobre dados públicos em saúde, né, e o foco aqui da apresentação vai ser a aquisição de dados públicos dos sistemas de informação em saúde, certo? Eu trabalho com dados públicos de saúde, né, desde a minha graduação. Então, lá na graduação, trabalhava com dados de mortalidade agregados, né, por unidade da federação, e continuei trabalhando com esse dado no meu mestrado, no meu doutorado, e aquelas pesquisas que eu venho desenvolvendo nesse momento também envolvem dados públicos de saúde. Então, eu vou abordar aqui um pouco os diferentes tipos de dados públicos de saúde que nós temos disponíveis, e vou apresentar um passo a passo de como fazer a aquisição desses dados. Então, falando um pouquinho, né, sobre os sistemas de informação em saúde, né, só para contextualizar, segundo a Organização Mundial da Saúde, os sistemas de informação em saúde, eles coletam dados relativos à saúde ou outros setores relevantes para a saúde e transformam esses dados em informação que irão nortear o planejamento e a tomada de decisões em saúde. Segundo a Cláudia Coelho, esse aqui é o capítulo do livro sobre sistemas de informação em saúde do Medronho. Os bancos de dados gerados pelos sistemas de informação, eles podem ser classificados em epidemiológicos, administrativos e clínicos. Os bancos de dados clínicos são muito escassos, inclusive hoje no sistema de informação em saúde eu particularmente desconheço bancos de dados com dados clínicos públicos, e é por isso que eu vou focar aqui a apresentação em bancos de dados epidemiológicos e administrativos. O que são esses bancos de dados epidemiológicos? Eles são desenvolvidos e utilizados para fins de vigilância, avaliação e pesquisa, e geralmente registram eventos vitais, doenças e agravos de notificação, entre outros tipos de informação. Então, alguns exemplos de sistemas de informação em saúde com bancos de dados epidemiológicos públicos hoje no país. O SINASC, né, o Sistema Nacional sobre Nascidos Vivos, o SIN, o Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Já os bancos de dados administrativos, eles são desenvolvidos geralmente para fins contábeis, né, para controle da produção do serviço de saúde, da produção dos serviços de estados. Então, geralmente, ele contém dados demográficos relacionados à pessoa que está sendo submetida a um determinado evento, a um determinado tipo de procedimento, bem como o procedimento realizado e o diagnóstico associado àquele tipo de procedimento. Mas esses bancos, eles não contêm dados clínicos. E um exemplo de SIS nacional bem conhecido administrativo é o Sistema de Informação Hospitalares. Então, nós temos hoje o Departamento de Informática do SUS, que é o DataSUS, e que ele disponibiliza esses dados referentes a diversos sistemas de informação. E ele disponibiliza esses bancos de dados de diferentes maneiras e sob diferentes perspectivas, certo? O DataSUS foi criado em 1991, ele tem como responsabilidade prover os órgãos do SUS de sistemas de informação e suporte de informática necessários ao processo de planejamento, operação e controle, e tem como missão promover a modernização por meio da tecnologia de informação e apoiar o SUS. Uma das competências do DataSUS é manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informação em saúde e aos sistemas internos de gestão institucional. Então, quais são os dados públicos que nós conseguimos pegar no DataSUS, certo? Como é que eu posso acessar esses diferentes bancos de dados?
é algo que eu vou abordar aqui durante a minha apresentação. Então, o DataSUS, ele disponibiliza um tabulador eletrônico, que é o Tabnet, que ele permite visualizar e exportar dados agregados sobre saúde. E também é possível acessar dados individualizados através da guia transferência de arquivos lá na página do DataSUS, na guia de serviços. Eu vou mostrar passo a passo como fazer. Eu quero deixar bem claro, né, que a apresentação está sendo gravada, e é muito comum que a interface do DataSUS se altere ao longo do tempo. Então, eu tinha uma aula que eu usava na graduação no passado sobre aquisição de dados, e a interface do DataSUS ela já mudou. Então, aquilo que está sendo apresentado aqui pode alterar, pode não ser exatamente dessa maneira. Nesse momento, né, ele está funcionando dessa maneira, mas o que eu queria destacar é que, geralmente, a lógica de apresentação desses dados, tanto agregados como individualizados, ela é a mesma, assim, são as mesmas guias. Então, o Tabnet sempre vai ter lá uma parte do site do DataSUS onde você consegue acessar o Tabnet, está muito claro, né? Ou vai estar como Tabnet, vai estar como tabulador eletrônico, tabulador net, e os arquivos individualizados, geralmente numa guia de serviços, e depois a transferência de arquivo. E qual é a diferença, né, entre os dados agregados e individualizados? Também acho que todo mundo tem isso muito claro, né? Mas os dados agregados, eles se referem a um conjunto de eventos registrados dentro de uma determinada unidade de observação. E essa unidade de observação pode ser um município, um estado, uma região, um ano. E os dados individualizados, ele concentra informações de cada um desses eventos que são apresentados em conjunto nos dados agregados. Então, aqui eu trouxe uma tabelinha só para contextualizar, né, essa diferença do que é possível a gente analisar com dados agregados e com dados individualizados. Então, se eu pegar como exemplo, avaliar a mortalidade por infarto agudo do miocárdio entre adultos no Brasil em 2016, com os dados agregados, eu poderia, por exemplo, obter o número de óbitos por infarto agudo do miocárdio ocorridos em cada UF entre indivíduos de 20 e 59 anos em 2016, e eu poderia calcular a taxa de mortalidade por infarto agudo do miocárdio e avaliar a correlação com indicadores sociais, econômicos, demográficos, ou avaliar a sua distribuição espacial. Agora, com os dados individualizados, eu vou ter informação, por exemplo, de cada óbito ocorrido no país. Então, eu poderia obter esses dados sobre cada óbito que ocorreram no país, em 2016, eu poderia identificar quais desses óbitos ocorreram por infarto agudo do miocárdio em indivíduos na faixa etária de adulto, e eu poderia analisar, por exemplo, as características demográficas associadas ao óbito por IAM, como a idade, o sexo, o estado civil, o local de ocorrência do óbito, entre outros. Então, os dados agregados e os dados individualizados, eles respondem a diferentes tipos de perguntas ou de objetivos, certo? Então, eu trouxe aqui uma tabelinha só para exemplificar, né, que tipo de pergunta ou que tipo de objetivo eu posso responder utilizando dados agregados e utilizando dados individualizados. Com os dados agregados, eu poderia, por exemplo, avaliar a correlação entre indicadores sociais, econômicos, demográficos e as taxas de mortalidade por doenças crônicas nas regiões brasileiras. Eu poderia analisar a evolução da proporção de nascidos vivos de baixo peso no Rio de Janeiro de 2000 a 2016, né, fazendo uma análise de série temporal. Eu poderia analisar a distribuição espacial das internações por Covid-19 nos bairros do Rio de Janeiro. Já com os dados individualizados, eu consigo identificar as características individuais associadas à mortalidade por doenças crônicas do Brasil, já que no banco individualizado, cada linha é, por exemplo, um óbito, certo? E todas as características relacionadas àquele óbito e àquele indivíduo que sofreu aquele evento. Eu poderia avaliar a associação entre o peso ao nascer e as características maternas e relativas ao parto e à gravidez. Eu poderia descrever o perfil das internações infantis ocorridas no SUS no Brasil em 2019, entre outros. Então, deixar bem claro que os dados agregados, eles se referem geralmente, né, a uma unidade de análise onde concentra diversos eventos, e nos dados individualizados, nesses bancos individualizados, eu vou ter informação sobre cada um desses eventos. E como é que eu acesso os dados agregados pelo Tabnet, certo? Aqui eu vou apresentar um passo a passo,
E ao final da apresentação eu vou abrir aqui a página do DataSUS e vou proceder aqui uma aquisição de dados muito similar, pegando dados um pouco diferentes para mostrar a gama de informação que nós temos disponíveis. Então essa daqui é a página do DataSUS, certo? Aqui na apresentação tem o link, e essa apresentação depois eu vou disponibilizar, certo? Lá na página do DMQ Talks. E aqui no site do DataSUS tem uma guia de acesso à informação. Ao clicar nessa guia, vai abrir essa página aqui, de acesso à informação, e se a gente rolar aqui o scroll para baixo, a gente vai chegar nessa tela, onde a gente tem essas possibilidades de seleção. Como a gente vai pegar os dados agregados, a gente vai usar nesse primeiro momento o Tabnet. Então a gente clica aqui nesse quadradinho aqui com a informação em saúde, né, do Tabnet, e a gente é direcionado aqui para a página do Tabnet. Mais uma vez, a gente vai deslizar a página para baixo, inclusive nessa página hoje tem um tutorial de utilização do Tabnet, logo aqui abaixo, e deslizando a gente vai chegar naqueles dados que nós temos disponíveis no Tabnet, de acordo com o tipo de informação desejada. Então, nós temos indicadores de saúde e pactuação, nós temos indicadores de assistência à saúde, indicadores epidemiológicos de morbidade. Aqui no indicadores de saúde e pactuação, nós temos resultados do estudo Indicadores e Dados Básicos, ele é de 2012, então ele está um pouquinho defasado, mas tem uma coletânea de diferentes indicadores, como dados de cobertura vacinal, dados socioeconômicos e demográficos, dados de mortalidade, dados de internação, dados relacionados a graus de notificação. Aqui na guia Assistência à Saúde, a gente tem dados hospitalares, vai ter dados relacionados a atendimentos de morbidade, geralmente hospitalar. Em epidemiológicos de morbidade, a gente também vai ter dados de morbidade hospitalar e vai ter dados de produção ambulatorial. Em rede assistencial, a gente vai cair lá no CNES e ter diversas informações distintas sobre unidades de serviço de saúde. Em estatísticas vitais, nós vamos ter informações de nascimento e óbito, né, do SIN e do SINASP. Em demográficos e socioeconômicos, nós vamos ter dados referentes ao censo, certo, aos últimos 3 censos, vamos ter projeções populacionais, vai ter alguns indicadores como escolaridade, saneamento básico, cobertura de esgotamento sanitário, de informação. E aqui para baixo a gente tem uma série de outras guias com outros tipos de dados disponíveis. Aqui, nesse exemplo, né, eu vou utilizar a estatística vital, vou pegar dados de mortalidade. Então, o que eu faço aqui na página do DataSUS? Eu venho aqui e clico nessa guia de estatísticas vitais. Eu clico aqui. Ao clicar nessa guia, vai abrir o conjunto de opções de informações agregadas disponíveis e relacionadas a estatísticas vitais. Então, como eu falei, nós temos dados de nascidos vivos, temos dados de mortalidade, certo? Os dados de mortalidade, eles são disponibilizados em 2 períodos distintos, então nós temos os dados de 1979 até 1995, certo? Esse dado aqui ainda se utilizava a CID-9, né, a 9ª revisão da Codificação Internacional de Doenças, registro das informações, e aí a partir de 96 a gente começa a utilizar a CID-10, então esses dados eles são disponibilizados de maneira distinta. Nós temos aqui os dados preliminares referentes a 2019, a defasagem média, né, de dados disponíveis para mortalidade é de 2 anos, então em 2020 a tendência é que a gente tem realmente o dado até 2018, e já começam a se disponibilizar os dados preliminares de 2019. Enfim, tem uma série aqui de informação. Então, eu vou clicar aqui para esse exemplo em mortalidade de 1996 a 2018. Ao clicar naquela opção, a gente é direcionado para uma nova página, onde nós podemos selecionar o tipo de dado de mortalidade que nós desejamos. Todos esses dados, eles são gerados a partir do sistema de informação de mortalidade, que é alimentado pela ação de óbito. Então, sempre que ocorre um evento óbito, né,
esse óbito ele é registrado, ele tem lá as guias da declaração de óbito, e existe um fluxo de registro dessa informação que acaba alimentando, né, esse sistema de informação sobre mortalidade no país. Então, essas opções, se eu vou pegar a mortalidade geral, causas evitáveis, causas infantis, tudo isso são subconjuntos daquele dado geral de mortalidade que nós temos disponível nesse sistema de informação. Então, aqui nesse exemplo, eu vou pegar a mortalidade geral, e ao clicar, né, ao selecionar uma dessas opções, essa caixa de seleção que antes estava sem opção, ela vai aparecer e você pode selecionar qual é o tipo de abrangência geográfica para a qual você deseja obter esses dados. Então, nós temos diversas abrangências geográficas disponíveis. A gente pode pegar do Brasil por município, a gente pode pegar o do Brasil por unidade da federação e região, e a gente pode selecionar cada uma das unidades da federação, que lá nas opções, na hora de adquirir esses dados, nós vamos poder selecionar, por exemplo, município, macro-região de saúde, micro-região, entre outros. Então, aqui, só para fim de exemplo, né, eu vou clicar em Brasil por região e unidade da federação, e aí vai abrir a página do Tabnet, né, o nosso tabulador eletrônico. No Tabnet, nós podemos construir a nossa tabela, construir o nosso banco de dados de acordo com o nosso objetivo, certo? Então, vai existir algumas seleções que nós podemos fazer para poder adquirir aqueles dados que nós estamos procurando, certo? Então, aqui, nessa página, a gente vai definir os detalhes da tabulação, ou seja, como que eu quero que o meu banco de dados seja construído. Nessa guia aqui, a gente pode selecionar o que vai aparecer na linha, ou seja, se eu pensar num arquivo de planilha eletrônica, né, no Excel, por exemplo, qual é a informação que vai estar detalhada em cada linha, certo? Geralmente, quando a gente está construindo um banco de dados, na linha a gente coloca as nossas unidades de observação, a nossa unidade de análise. Aqui na coluna a gente vai definir o que vai aparecer na coluna da tabela, que geralmente são as nossas variáveis, e aqui a gente vai selecionar o conteúdo que vai ser carregado na tabela. Nos dados de mortalidade, nós temos os óbitos por local de ocorrência e por local de residência. Quando a gente vai pegar, por exemplo, os dados de internação, nós podemos pegar número de EHs, número de EHs pagas, valor pago, uma série de conteúdos disponíveis de acordo com o tipo de dado que eu tenho interesse em adquirir. Também é possível selecionar o período que eu quero aquele dado, certo? E aí é importante destacar que para a linha e para a coluna e também para o conteúdo, eu só posso fazer a seleção de uma opção, mas que para os períodos disponíveis e para as seleções disponíveis, eu posso selecionar uma série de anos e uma série de opções aqui também para seleções disponíveis. Então, se eu vier aqui, clicar em cima do 2018 e arrastar o mouse para baixo, eu vou selecionando uma série de anos, por exemplo. E sempre depois que a gente fizer a seleção, é importante a gente marcar exibir linhas zeradas. Isso aqui é muito importante, principalmente quando a gente está pegando dados de município, às vezes a gente está querendo avaliar algum evento, ele é relativamente raro, e aí pode ter algum município, por exemplo, onde não ocorreu. Eu posso pegar, por exemplo, o óbito por uma causa muito específica. E aí pode ter algum município em que aquele óbito não ocorreu. Se eu não selecionar essa opção, o banco de dados que vai ser gerado, ele vai ter menos linhas do que eu gostaria que tivesse, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma análise do Rio de Janeiro por município, e eu não marco essa opção, se tem algum município do Rio de Janeiro em que não ocorreu aquele óbito, essa informação ela não vai vir disponibilizado. É claro que na hora de fazer o merge dessa informação com outros bancos de dados, isso pode ser corrigido de alguma maneira, mas é sempre interessante marcar essa opção. E depois que a gente faz a nossa construção da tabela, né, que você seleciona lá o que você deseja que conste na linha da sua tabela,
na coluna da sua tabela, bem como todas as seleções e o período selecionado, vem aqui e clica em Mostra. Nesse exemplo, digamos que eu quero montar um banco de dados para avaliar a distribuição da razão de sexo dos óbitos por neoplasias de pulmão nas UFs do Brasil em 2018. Então, o que eu tenho que selecionar lá? Como eu estou querendo os dados na UF, a UF é uma unidade de observação, eu vou selecionar na linha a unidade da federação. Na coluna, eu vou selecionar o sexo, porque como eu quero fazer a razão de sexo, eu preciso do número de óbitos por esse grupo de causa entre homens e entre mulheres. Eu vou selecionar o ano de 2018, que está dentro do meu objetivo, e em categoria CID-10, eu vou selecionar a opção de neoplasia maligna dos brônquios e pulmões. Quando eu faço essa opção, marco lá, né, exibir linhas zeradas, e eu clico em mostrar, o Tabnet vai me direcionar para essa página, que é uma pré-visualização daquele banco de dados. Então, é interessante observar que tem um cabeçalho, onde a gente pode confirmar que as seleções são justamente aquelas que você realizou. Então, aqui, óbitos por residência, por sexo, segundo a unidade da federação. Aqui tem a categoria da CID-10 que foi selecionada, ou seja, aqui eu só tenho óbitos de neoplasia maligna de brônquios e pulmões, e o período. E aqui está o meu banco de dados, né? Cada linha, uma unidade da federação, e aqui na coluna eu tenho o número de óbitos por essa causa em 2018 no sexo masculino e no sexo feminino. Aqui eu também tenho aquele número de óbitos que foi registrado com o sexo ignorado e o total de óbito, né? Se eu somar essas duas colunas, eu vou chegar aqui essas três colunas, né? Eu vou chegar aqui no valor total. E se eu desligar a página para baixo, eu tenho aqui as notas relacionadas ao sistema e essas informações que estão disponíveis, e tenho aqui opções de como fazer a aquisição desse dado. Eu também posso mostrar essa informação como mapa. Eu, sinceramente, tentei fazer aqui diversas vezes e não está aparecendo, então não sei se é um erro do sistema ou do tipo de dado, ou se é algo relacionado ao meu navegador, mas eu também tenho essa opção e também poderia mostrar como gráfico. Mas, dentro da lógica que a gente vai pegar esse banco de dados e vai preparar, vai utilizar ele para alguma análise dentro de um software, por exemplo, de processamento estatístico, como o R, a gente vai fazer o download em CSV. Agora, esse banco de dados, nesse arquivo CSV que eu acabei de selecionar, ele ainda não é o banco de dados preparado para a análise que eu desejo realizar. Então, eu tenho ou que excluir aquelas linhas que eu não tenho interesse de utilizar, ou eu tenho que passar essa informação para um outro arquivo de tabulação eletrônica, ou então para uma outra guia dessa minha planilha. Nesse caso, os dados que me interessam, eles vão estar disponíveis aqui, da coluna B e C, né, que é a unidade de observação, que é a unidade da federação, o sexo, né, cada sexo com a devida contagem de óbitos, certo? Então, como eu falei, ou eu posso excluir essas linhas, ou eu posso copiar essa informação que me interessa e levar isso para uma outra guia, uma outra planilha eletrônica. No caso dos dados do Tabnet, sempre que tiver uma informação com esse tracinho, é porque não há registros dentro daquela opção, dentro daquela categoria. Ou seja, nesse caso, nós temos 3 registros de óbito com sexo ignorado relativos a neoplasias malignas dos brônquios e dos pulmões em 2018, então aqui no Rio Grande do Sul, certo? Então, cada tracinho desse daqui representa um 0, né? 0 evento. Então, a partir do momento que eu excluo essas linhas ou que eu copio essa informação, eu já começo a montar o meu banco de dados. Agora, sim, eu tenho uma tabela que eu já consigo processar ela num software de análise de maneira mais inteligível, certo? E é interessante eu fazer algumas modificações, como, por exemplo, mudar o nome das variáveis, certo? Quando necessário.
É interessante também, às vezes, dividir aqui o código da UF, gerar uma nova coluna, uma com o código e a outra com o nome da UF, porque caso eu queira trabalhar com outras informações agregadas de sistemas de informação distintos ao DataSUS, né, aqueles que estão disponíveis no DataSUS, fica mais fácil fazer esse merge, né, juntar essas informações, fazer esse linkage com o código da UF do que com o nome da UF, que pode ser apresentado de maneiras distintas em sistemas de informação distintos. E se o banco for composto por muitas variáveis, é muito importante a gente criar um dicionário onde eu detalho o que cada uma dessa combinação aqui representa. E depois de fazer esse processamento, né, esse preparo, a gente salva esse arquivo em formato CSV ou XLSX, algum formato de arquivo que esteja disponível no meu tabulador eletrônico que eu estou utilizando e que posteriormente possa ser importado para o meu software de análise. E aí, quais são as vantagens, né, da utilização do Tabnet? A gente tem dados de diversos tipos e eles são disponíveis de maneira muito intuitiva e organizada no Tabnet. É relativamente simples de se obter esses dados agregados e exportá-los em formatos que podem ser carregados em diversos softwares, né, planilha eletrônica, bloco de notas, software de análise estatística. E existe a possibilidade de gerar mapas e gráficos direto da plataforma. Como eu falei, eu tentei gerar mapas e gráficos e não consegui. Não sei se é uma limitação do meu navegador, mas isso realmente era algo relativamente simples de se fazer pela interface do Tabnet. Quais são as principais limitações, né, ou então desvantagens da utilização? Primeiro que a gente só tem dado agregado. E dentro do dado agregado existem algumas limitações. Então, por exemplo, se eu estiver interessado em um evento muito específico, pode ser que ele não esteja disponível naquelas opções de seleção pré-determinadas. Então, se eu quiser, por exemplo, um óbito, seja muito específico, não seja um capítulo muito grande dentro da CIG, ou não seja um capítulo de grande relevância para a saúde pública, pode ser que eu não tenha aquela opção para poder selecionar aqueles eventos. Eu tenho que buscar outras maneiras de adquirir esse dado. E dependendo do tipo de estudo que você estiver fazendo, pode ser necessário fazer diversas consultas para obter uma única variável. Aqui um exemplo clássico que eu vou trazer, se eu quiser fazer uma análise, por exemplo, de uma taxa de mortalidade segundo faixa etária, né, vamos pensar aqui na nossa organização da tabela. Se eu estiver pegando esse dado por unidade da federação, por exemplo, né, cada linha tem que ser uma unidade da federação. Então, eu até posso, por exemplo, pegar os dados em que cada coluna vai ser uma faixa etária do meu interesse, na hora que eu estiver fazendo a minha análise, mas se eu quiser, por exemplo, fazer a análise para o sexo masculino e para o sexo feminino, eu vou ter que fazer pelo menos duas coisas. Uma que me disponibilize todas aquelas informações para o sexo masculino e outra que me disponibilize todas aquelas informações para o sexo feminino. Se eu quiser fazer isso para diversos anos, eu vou ter que buscar uma solução. Ou eu vou selecionar diversos períodos e vou selecionar uma faixa etária por vez, e aí olha só o grau de complexidade que isso vai ganhando para poder obter uma informação que, em teoria, deveria ser simples. Então, trabalhar com dado agregado dessa maneira direta no Tabnet é muito bom, é muito intuitivo, mas tem algumas limitações, e dependendo da sua pergunta, dependendo do que você deseja fazer com essa informação, pode adquirir um grau de complexidade elevado, ou então pode dar muito trabalho manual, muito repetitivo, e aí a gente sabe que quanto mais repetitivo é um trabalho, quanto mais manual, maior a chance de cometer algum erro naquele procedimento. Agora, o DataSUS também disponibiliza dados atualizados desses sistemas de informação. Essa aqui é uma informação que nem todo mundo tem essa noção, né? Nem todo mundo sabe que o DataSUS disponibiliza essa informação individualizada, e ela é uma informação que ela não fica escondida no site, não, ela fica lá pública, é necessário só ter esse conhecimento de onde conseguir essa informação. Então, mais uma vez, a gente clica em acesso à informação, vai abrir aquela página que eu já mostrei anteriormente, a gente roda aqui o scroll para baixo, né, desce a página, e agora, ao invés de clicar no Tabnet, a gente vai em serviços, nesse quadradinho aqui embaixo.
Ao clicar nessa guia de serviços, nós somos direcionados para essa página, e um dos serviços disponíveis é justamente a transferência e o download de arquivo. Então, se a gente clicar aqui, vai abrir aqui esse link para transferência de arquivos, e ao clicar nesse link para transferência de arquivos, a gente é direcionado para essa página de transferência de arquivos. Aqui na fonte, existem os diversos sistemas de informação em que eu tenho dados disponíveis públicos do DataSuite. Aqui, como exemplo, eu vou fazer, né, para os dados de mortalidade, então eu vou deslizar aqui e selecionar o dado de mortalidade, o SIM, mas eu tenho dados de nascimento, de agrado de notificação, entre outros. Aqui em modalidade, eu posso selecionar qual tipo de arquivo que eu desejo fazer o download. Nessas modalidades, né, geralmente, os dados são as tabelas com as informações, ou seja, são os bancos de dados com aquelas informações individualizadas que eu desejo acessar. Os arquivos auxiliares de tabulação são arquivos que contêm, né, a tradução daquelas variáveis disponíveis no banco. Então, geralmente, as variáveis do banco, ela vem em código. Então, o sexo, por exemplo, no sistema de informação de mortalidade, ele pode vir 1 ou 2, certo? Onde 1 é masculino, 2 é feminino. No sistema de informações hospitalares é 1 e 3. 1 é masculino, 3 é feminino. Então, aqui dentro, existe uma série de arquivos de conversão que indicam o que cada uma daqueles códigos de cada variável representa. E a documentação, geralmente são arquivos com informações relevantes sobre a fonte do dado, ou seja, sobre o sistema de informação em si. Então, ele pode conter a estrutura de dados, o dicionário de variáveis, informação do próprio SIS, entre outros. Então, aqui no caso, né, se eu clicar em dados, eu vou poder selecionar aqui do tipo de arquivo quais dados eu tenho interesse. Então, pode ser os óbitos fetais, né, as declarações de óbitos fetais, as declarações de óbito como um todo, as declarações de óbito por causas externas, e tem aqui aqueles dois seleção, como eu falei, né, um que vai de 79 até 1995 e o outro que vai de 96 para frente. Posso selecionar o período, e aqui eu também posso selecionar mais de um período, e também posso selecionar a UF que eu desejo, certo? E o período que eu desejo. E aqui, para selecionar mais que um, eu posso ou clicar e arrastar o mouse, né, com o cursor clicado, né, com o botão clicado, com o botão fixado, ou eu posso apertar o Shift e ir descendo a setinha aqui do meu teclado, que eu vou selecionando diversas opções. E depois eu clico em enviar. Ao clicar em enviar, aqui embaixo vai aparecer os arquivos que estão disponíveis para eu baixar. Se eu tiver um arquivo só, eu posso clicar aqui no nome do arquivo que vai baixar, ou posso deixar aqui selecionado e clicar em download. E se eu tiver mais de um arquivo, eu posso clicar aqui em download, que vai aparecer uma explicação dizendo que as informações foram organizadas num zip com um novo link para download. Então, você clica e você vai baixar todos aqueles arquivos dentro de um ficheiro zip. Agora, existem algumas questões, certo? O volume de dados que pode ser requisitado nessa consulta, ele é relativamente limitado. Então, se você fizer uma consulta, por exemplo, para todos os óbitos de mortalidade, e aí os óbitos de mortalidade, eles são organizados, né? Esses dados, eles são disponibilizados em arquivos relativos a cada ano e a cada unidade da federação. Então, eu tenho ali, em média, né, em média não, eu tenho sempre 27 arquivos por ano, né, um para cada unidade da federação. Então, se eu quiser pegar desde 79 até agora, eu vou ter 31 anos vezes 27 arquivos, ou seja, tem diversos arquivos para poder fazer esse carregamento. E aí o sistema, ele não me permite baixar todos esses arquivos de uma vez, consultar todos esses arquivos de uma vez. Geralmente, esses arquivos, né, de bancos de dados em formato DBC, e aí esse formato DBC, ele pode ser carregado direto no R, através de uma biblioteca que chama ReadDBC. Esse formato DBC, ele é um formato de banco de dados compactado, certo? E o próprio DataSuite, ele disponibiliza tanto o Tabuin como uma extensão que permite que você converta esse arquivo DBC em arquivo DBF
E esse arquivo DBF ele pode ser aberto em softwares de planilha eletrônica. Então, ele vai abrir no Excel, ele vai abrir no... Eu não sei se o Google Planilha abre, eu sei que o Excel abre e que o Calc do Office alternativo, né, do Office grátis, também abre. Os arquivos auxiliares de tabulação geralmente são disponibilizados em um único arquivo zip, e esses arquivos eles são em formato .cnv. Esse arquivo CNV, ele é um arquivo que é utilizado no Tabuin para poder fazer a conversão daquela informação do sistema para uma tabulação, certo? Só que esses arquivos, eles podem ser abertos em editores de texto e planilha eletrônica, e eu posso, por exemplo, gerar uma tabela de suporte, que depois eu posso fazer um merge daquela tabela com as minhas informações para fazer aquela tradução das informações. E as vantagens, né, no uso de dados individualizados é que são os dados brutos, então é com o máximo de informação disponível, possível de maneira pública, né, essa informação é restrita, a gente pode utilizar à vontade, a gente pode acessar à vontade. Existe a possibilidade de identificar eventos muito específicos, então dentro daquela limitação que a gente tinha para o dado agregado, de não conseguir obter informações que são muito específicas, com o dado bruto a gente consegue, sabendo, por exemplo, o código CID, né, daquela determinada doença que é muito específica, eu consigo obter aquela informação de uma maneira simplificada, uma informação que eu não teria como obter de uma outra maneira, certo? E eu tenho justamente essa possibilidade de analisar uma série de informações que não estão disponíveis nos dados agregados. Agora, né, sobre as desvantagens ou limitações desse tipo de dado, o volume de dado pode ser muito elevado, então se eu tiver o desejo de realizar uma análise de um longo período de tempo, eu posso ter que lidar com muitas informações. No sistema de informação de mortalidade, por exemplo, nós temos quase 35 milhões de óbitos registrados, se eu não me engano. Então, se eu quiser fazer uma análise utilizando esses dados individualizados, eu tenho que tomar esse cuidado, né, de verificar, por exemplo, se eu vou conseguir carregar essa informação no meu software de análise, ou se eu vou precisar de recorrer a uma máquina mais potente, ou um serviço de processamento em nuvem. Dependendo também do tipo de análise que eu tiver interesse de fazer, se eu tiver que juntar muitas dessas tabelas, pode exigir algum domínio de programação e do próprio SIX, ou seja, talvez eu tenha que ter o sistema, eu tenho que conhecer como aquelas informações são registradas, quais são as variáveis disponíveis e como eu posso fazer para, por exemplo, levar essas informações para um único banco de dados que eu vou utilizar na minha análise. E existe uma mudança na estrutura de dados ao longo dos anos, isso até coloquei aqui na desvantagem, mas não é uma desvantagem, isso é uma característica dos sistemas. Então, por exemplo, quando eu mudo lá os arquivos, né, do Sistema de Informação de Mortalidade, ali de 95, 96, da CID-9 para a CID-10, existe toda uma nova codificação da informação, e aí eu preciso de conseguir uma maneira de traduzir essa informação da maneira correta, né, para realmente entender o que eu estou observando naqueles campos do banco de dados. Né. E aí, já me convidando para uma próxima oportunidade, né, algumas perguntas, né, como é que eu posso baixar, então, muitos bancos de dados individualizados, se esses bancos de dados, lá na ferramenta do DataSUS, né, lá no serviço do download de arquivo, é limitado? Como é que eu posso carregar esses arquivos no R de maneira automatizada? Como é que eu posso selecionar eventos de interesse e processar essa informação do banco de dados que é codificado para poder fazer uma análise? Isso daqui são informações que eu já me convido aqui para falar em um outro momento, se eu tiver essa oportunidade, certo? Aqui estão as referências da apresentação, como eu falei, eu vou passar depois essa apresentação para o Steven, para ele poder disponibilizar no site do DMQ. E aqui, por final, eu trouxe aqui para quem tiver interesse, e eu até gostaria que, eu sei que já estou bem no laço aqui da minha apresentação, já estou com quase 40 minutos, mas de mostrar uma biblioteca. Essa biblioteca ela é pública, né, uma biblioteca R. Foi publicado um artigo sobre essa biblioteca no ano passado, no Caderno de Saúde Pública, que ele permite justamente fazer essa aquisição das informações e um processamento dessas informações de uma maneira bastante simples no R. Então, ele tem algumas limitações, mas dependendo do trabalho que a gente desejar realizar, ela vai servir muito bem, ela já vai baixar a minha informação e já vai processar essa informação para análise. Certo?
Eu posso fazer aqui o passo a passo no R, eu tenho tempo, eu paro agora. Quanto tempo mais ou menos seria esse passo a passo, Davi? 5 minutos. Não, então pode fazer, claro. Deixa eu só trocar aqui o compartilhamento da tela. Você já vê em minha tela? Ainda não. Agora sim. Tá. Vou entrar em detalhes em como instalar a biblioteca. Para quem tiver interesse em utilizar essa biblioteca, eu sugiro que veja o artigo ou visite o GitHub. Esse arquivo aqui eu também vou disponibilizar junto com o material da aula, certo? Essa daqui é a biblioteca, ela tem que ser instalada do GitHub, né? Então você tem que ter instalado o DevTools. E aqui eu vou utilizar o ggplot Scale só para fazer um gráfico aqui na frente. Então, essa biblioteca MicroDataSuite, ela tem esse comando fetch-dataSuite, que permite você adquirir dados, inclusive de diferentes períodos de tempo, de diferentes unidades de observação. Então, posso pegar de UFs diferentes e posso pegar dados de alguns sistemas de informação, esses dados individualizados. Eu posso pegar dados do SIM, do SINASC, sistema de informação hospitalar, se não me engano, sistema de informação ambulatorial também. Então, essa daqui é a composição, né, do comando. Isso aqui são os argumentos, né, o início do período em que eu quero aquele dado, o fim do período, A, o F, que eu desejo obter, né, informação, e qual o sistema de informação que eu desejo obter. Ao fazer isso daqui, ele vai abrir uma janela e vai fazer o download do arquivo. Eu coloquei aqui, né, esse banco de dados nesse objeto aqui, Nascidos Vivos, Rio de Janeiro, 2018. Ele demora um pouquinho, né, porque ele está baixando esse conjunto de dados, ele está gerando esse objeto, ou seja, ele baixa esse arquivo, ele carrega esse arquivo DBC e já aloca para mim no objeto R aqui, certo? E aí ele tem esse segundo comando também muito interessante, que é o process. Então, ele já processa um conjunto de campos de informação desse banco de dados. Então, quando eu adquiro o banco de dados, ele vem como um banco de dados bruto, certo? Como ele é disponibilizado lá na página do DataSuite. Então, lembra que eu falei dos arquivos auxiliares de tabulação? Eu tenho aqui, né, o local de nascimento, o estado civil da mãe, tudo em código, né? Eu ainda não tenho processamento dessa informação para análise. Mas, com esse comando, process, a gente consegue processar essa informação. Então, eu vou aqui gerar um novo objeto com essa informação processada. Como ele é um banco de dados relativamente grande, ele pode demorar um pouquinho, ele está passando, né, uma série de informações ali, e aí ele gera para mim o objeto já processado. Então, aqui eu tinha 220 mil nascimentos registrados, 61 variáveis, e aqui ele criou 8 variáveis. Essas variáveis são referentes a município de ocorrência, residência. Então, ele já entra aqui, por exemplo, com uma informação de espacialização desse evento. Se eu quiser depois utilizar alguma biblioteca para pegar um mapa e gerar um mapa, ele já simplifica esse processo para mim. Certo? E aí aqui eu vou realizar algumas análises rápidas, só para mostrar, né, o que eu posso ver nesse banco individualizado. Né? Então, enquanto lá no meu banco agregado, eu estou restrito àquelas informações agregadas àquela abrangência geográfica, que eu tenho dado de cada nascimento ocorrido no Rio de Janeiro. Então, eu posso ver, por exemplo, uma distribuição do peso ao nascer de acordo com o número de consulta. Então, já tem aqui um banco de dados, e utilizando o comando process, aquela informação, por exemplo, sobre o número de consultas que antes estava codificada, agora já foi traduzida para 1 a 3 vezes, 4 a 6 vezes, 7 ou mais, ou nenhuma. Certo? Aqui eu posso criar uma variável, eu não vou aprofundar aqui não, eu termino por aqui, vou fazer um gráfico só da relação do tipo de parto com a ocorrência de baixo peso ou não. Então, a gente acaba tendo aí, de maneira bem simples, né, conseguindo obter essa informação e conseguindo fazer um pré-processamento. Agora, essa biblioteca, ela tem lá suas limitações. Quando a gente tem diferentes tipos de arquivo, né, com diferentes codificações, ela não baixava todas as informações, não conseguia fazer o processamento. E aqui no arquivo da mãe, na hora que ele processa, eu percebi que ele está fazendo um erro aqui no processamento da idade, por exemplo. Eu até criei um issue lá no GitHub da função,
para ver o que os criadores dizem, para poder fazer essa correção, né? Que aqui a idade da mãe, no caso do Sinasp, ele já está correto. Então aqui a idade da mãe é 19, 23, e aqui quando ele processa ele está tirando 10 anos, né? Então aqui está 9, 3, 5, né? Enfim. E é isso. Eu terminei aqui a apresentação. Eu só queria compartilhar aqui que existe uma maneira relativamente simples de pegar essa informação e de processar ela para nada. Davi? Oi? Apresentação extraordinária. Essa biblioteca do Rafael Saldanha é muito, muito interessante. Eu gostei muito de ver, né? E vou aproveitar aqui meu espaço de moderador, vamos dizer assim, e fazer a minha primeira pergunta, para enquanto o pessoal faz as perguntas ali também pelo chat, tá? Minha pergunta seria sobre qualidade das informações do DataSUS, sobre as subnotificações. Uma vez eu vi uma história que o DataSUS do Pernambuco tinha uma qualidade das informações melhor que o DataSUS de Santa Catarina ou do Paraná, eu não lembro muito bem. E se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre subnotificação ou qualidade do DataSUS regional ou coisa parecida, eu agradeceria. Os sistemas de informação, primeiro tem que lembrar que o DataSUS, ele condensa as informações, né? As informações eles vão vir de cada sistema de informação em saúde que a gente tem público, certo? E essas informações, elas vão ter qualidades distintas de acordo com o local, vamos dizer assim, de onde essa informação é coletada. Então, é claro que existem certas desigualdades muito grandes na qualidade dessa informação, dependendo do sistema, dependendo do período. Então, isso realmente ocorre. Agora, é uma limitação muito relacionada ao sistema. Agora, algo que é muito importante destacar é que o Brasil ele é um país que ele causa inveja em muitos países em relação a esse volume de dados disponíveis e a esse contingente de informação disponível. Então, nós temos muitos sistemas de informação que têm essa informação pública, que pode ser utilizada, e hoje em dia existe até um potencial de fazer um linkage determinístico entre algumas desses sistemas. Então, por exemplo, nos óbitos mais recentes, quando é um óbito de uma criança, por exemplo, já tem lá a declaração de nascido vivo. Então, você consegue fazer um linkage, por exemplo, das características relacionadas ao nascimento com características do óbito. Agora, realmente existe uma questão de qualidade, mas existe uma melhoria muito grande dessa informação. Inclusive, eu posso exemplificar, se vocês me permitirem aqui compartilhar uma imagem, que faz parte do meu projeto de pesquisa, né, com meus alunos. E quando nós estamos analisando anos potenciais de vida perdido, mas quando a gente analisa a evolução, né, da proporção de óbitos por tipo de causa, é impressionante o efeito das causas mal definidas, né, nesses gráficos. Então, eu vou mostrar aqui um gráfico rapidinho, eu só estou procurando aqui, para ver se eu acho bem aqui para exemplificar. Para mostrar o impacto dessas causas mal definidas. Por exemplo, as causas mal definidas ele é um marcador de qualidade dessa informação. Esse daqui é um gráfico diário da mortalidade proporcional de idosos por grupo de causa. E esse azul claro aqui é do sexo feminino na região Nordeste, tá? E esse azulzinho claro aqui são as causas mal definidas. Então, olha só o volume de informação mal classificada. Isso daqui é um indicativo de baixa qualidade dessa informação. Agora, o que é interessante é que essa qualidade de informação melhorou muito. E aí eu queria até mostrar essa questão que você fez, né, da pergunta que você fez sobre as diferenças regionais. Esse é o Nordeste e eu queria mostrar o do Sul. Tá vendo? Então, realmente existe essa diferença muito característica nessa qualidade da informação. Ok? Respondi. Ok, beleza. Temos duas perguntas. Uma do Hamilton, se ele estiver aí.
quiser fazer a pergunta. E também temos uma da Mariel. Se vocês quiserem fazer a pergunta. Então eu vou fazer a pergunta pelo Hamilton, ele está de plantão, parece que ele não vai poder fazer a pergunta. A pergunta é: para acesso aos dados agregados durante uma pesquisa, há necessidade de uma apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa, CEP? Para a publicação, não. Dependendo do programa de pós-graduação, teoricamente não precisa, tá? Nem para o dado individualizado, tá? Porque ele é público. Aquele que está disponível lá, ele é público. Esses dados são todos públicos, você pode utilizar. É só informar que foi feito o estudo com dados públicos, anonimizados, de acesso irrestrito. Agora, dependendo do programa de pós-graduação, eles podem pedir que você passe com o seu projeto no CEP só para eles darem um parecer para falar que aquele projeto não precisa de ser apreciado pelo CEP. Então, depende um pouco do seu objetivo. Para publicação, não precisa, o dado é público. Agora, dependendo do programa de pós-graduação, eu estou falando isso porque eu fiz o mestrado e doutorado lá na ENSP, a ENSP pedia que passasse o projeto, e aí você colocava lá, né, que o projeto usava dados públicos, anonimizados, de acesso restrito, e aí, durante a reunião, ele nem era apreciado, só faziam, né, viam se realmente era aquele dado que você ia utilizar, e te dava lá um parecer falando que o dado era um estudo com dados públicos e não precisava de ser apreciado, nem de ser submetido ao comitê. Perfeito. Temos aqui uma pergunta também da Mariel. Mariel, você quer fazer a pergunta? Quer que eu faça? Desculpa, Mariel. Oi, professor, tudo bem? Sem problemas, né? Acontece. Eu já tenho tempo aí fazendo participando de grupo de trabalho, né? E também, nesse início do ano, eu tive presente numa reunião com o Ministério, eles atualizaram a gente nessa reunião, falando que o DataSUS, ele tem uma atualização a cada 2, 3 meses, né? Com relação à informação que pode ser lançada. E muitas das vezes, parece que sofreu uma alteração recentemente por conta da pandemia, mas é algo que não é comum, né, no DataSUS, e esse delay, ele é bem normal, né, de atualização dos dados. Isso aí confere? Eu acho que é por aí, porque nas próprias buscas que foram feitas pelo grupo, o pessoal realmente vê esse espaço de tempo aí bem apresentado. São duas questões diferentes, né? Cada sistema de informação, ele tem um período de atualização dos dados. E aí eu realmente não vou dominar, não vou ter conhecimento de todos os sistemas para te afirmar quando essas informações são atualizadas, quando passam a ser disponíveis as informações preliminares. Eu sei que o sistema de informação de mortalidade tem essa defasagem média de 2 anos. O sistema de informações hospitalares, ele continua sendo atualizado, né, de acordo com o que, penso eu, vai se recebendo as informações de cada unidade da federação a cada mês, mas a gente tem informação já de internação desse ano. Não sei se são informações já consolidadas, finais, ou se são arquivos preliminares. Isso daí, realmente, eu não sei de quanto em quanto tempo ocorre essa atualização, é bem possível que seja de 3 em 3 meses, ou até mesmo mais frequente do que isso, acredito que seja, como são diversos sistemas de informação, que esse seja um processo até muito mais contínuo, né, vamos pensar assim, né? Porque eu tenho diferentes tipos de sistema e diferentes janelas de atualização daquela informação. E que é diferente da atualização da interface do DataSUS, né? Desde quando eu comecei a fazer iniciação científica, isso foi lá em 2000 a idade está batendo, porque eu não lembro o ano, mas já mudou umas 4 ou 5 vezes a interface de aquisição dos dados, entendeu? Então, aquilo ali que eu mostrei no passo a passo na aula, ele hoje é diferente do que era em outubro do ano passado, quando eu dei essa aula na graduação, entendeu? Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Mas aquela estrutura ali de ter uma guia de acesso à informação, de ter uma informação do Tabnet, de ter uma guia de serviço no acesso à informação para poder adquirir o arquivo individualizado, ele não muda muito, né? Muda a aparência,
né, mas ele não muda tanto a lógica da organização. Foi isso que eu tentei frisar ali. Show, bacana. Deixou claro aí. Obrigado, viu? Agora é o professor Alexandre Silva. Na verdade, meu nem é uma pergunta, é um agradecimento. Eu já uso essa metodologia de pedir que os alunos, ou desafiar os alunos a desenvolverem um projeto até o final do curso, isso na graduação e no mestrado, e todos os professores do DMQ compartilham dessa mesma metodologia, e é muito bom poder contar com uma apresentação como essa agora, Davi, que você mostrou para a gente de uma forma muito tranquila, e como a gente tem acesso a uma quantidade quase que infinita de dados, e muitas vezes a gente não sabe lidar com essa quantidade tão grande de dados e de tantas possibilidades que são possíveis a partir delas, né? Com certeza, depois da sua apresentação, vou poder cobrar um pouco mais dos alunos, talvez em pensar em dado individualizado, não só dado agregado, e produzir artigos mais qualificados. Então, eu só tenho a agradecer a sua apresentação. Muito obrigado mesmo. Alexandre, como é que você me fala isso com um monte de aluno na sala? Aí eles descobrem meu endereço, ou então agora eles estão vendo meu rosto, e falam, estão cobrando mais para o Davi. Mas não, eu queria destacar que você tem acesso a uma infinidade de dados se você conhece o R. Senão você vai ter que jogar para o DBase 3, do DBase de DBC para DBase, de DBase para Excel, para não sei o que. Parece que tem uma grande arquitetura se você não conhece o R, né? Me parece isso, pelo menos. Vai depender muito do que você deseja fazer. Então, vou falar um pouquinho assim, né? Como é que eu geralmente trabalho com essa informação? Essa biblioteca do Rafael Saldanha, eu praticamente não uso. Tá? Por que eu não uso? Porque, como eu falei, ela tem algumas limitações em relação ao período de dado que eu vou pegar, o período de tempo que eu vou buscar essa informação. Se eu tenho mudanças na estrutura do banco de dados, ela ainda tem um pouco de dificuldade de adquirir esse dado. Então, eu vou montando as minhas estratégias, né? Então, e eu já trabalhei de diversas formas. Eu já trabalhei criando tudo em R. Então, assim, hoje eu tenho cada banco de dados daquele ali, do sistema de informação de mortalidade, por exemplo, eu já organizei por estruturas, eu sei quais são os períodos de tempo que eu tenho as mesmas variáveis, eu já organizei essas estruturas, elas estão disponíveis em arquivos RData. Então, eu posso colocar em qualquer repositório, a pessoa pode ir lá pegar esse dado e colar todas as informações daquele período. Isso ela também consegue fazer hoje com a biblioteca do Rafael, de maneira bastante simples. E aí o que eu faço? Eu carrego esses arquivos, filtro aquelas variáveis do meu interesse, eu já criei diversos arquivos de conversão, ou seja, diversos arquivos auxiliares de tabulação dos meus problemas de pesquisa. Então, hoje, eu consigo identificar qual é o estado civil do sujeito, por exemplo, que morreu em 79 ou 2016. Então, já propus ali uma padronização, já tem um arquivo que faz essa conversão, a causa de óbito, enfim, uma série de detalhes que eu já tenho isso pronto. Então, eu carrego no R, faço merge, filtro e tenho meu banco pronto. Mas eu também já trabalhei fazendo loop para pegar esses arquivos no R, jogar para um SGBD, para depois fazer as relações no SGBD e depois fazer minhas consultas no SGBD, utilizando, por exemplo, o SQL. Então, eu pego lá, jogo lá no Postgre, estruturo isso lá, faço lá as relações e depois faço uma consulta e gero a tabela que eu desejo. Então, são diversas estratégias possíveis. Claro, quando eu penso assim, nesse volume de informação, uma estratégia dessa de um SGBD é muito mais efetiva, né? Mas hoje eu estou muito adepto do que funciona e daquilo que está mais simples para me fazer. Então, isso é até um objetivo meu de pesquisa, né? Disponibilizar esse banco de dados. E hoje eu penso em disponibilizar os arquivos RData e explicar o que é possível fazer né, para poder estruturar essa base, os arquivos de conversão, que aí qualquer pessoa consegue fazer, independente de conhecer SQL, independente de conhecer alguma outra linguagem. Então, só conhecendo o R, ela vai conseguir ali se virar um pouco com aquele banco de dados. Temos mais 3 inscrições. A primeira é a professora Tereza. Professora Tereza. Oi, parabéns, Davi. Vou pontuar três
três aspectos aqui dessa área de base de dados. O primeiro, em relação aos profissionais da saúde que estão aqui presentes, que eu acho que uma das missões das nossas disciplinas, tanto para o pessoal da enfermagem como da medicina, é mostrar a importância qual a importância social que tem um bom registro de dados, né? Um bom, rápido, eficiente, que, na verdade, as pessoas na ponta, às vezes, não têm a noção de como ela pode atrapalhar a análise de um sistema de saúde ao atrasar, ao registrar mal, ao definir mal. Então, isso é pontuar algo que a gente no Brasil melhorou muito, 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 e também esse sistema de informação. Então, essa é a primeira. A segunda é mostrar essa apresentação do Davi, para quem está aprendendo estatística, mostra duas complexidades, na verdade. E aí eu vou só fazer uma reprimenda, entre aspas, às falas do Davi, quando ele fala isso é simples, isso é simples, isso é simples. Desde que eu era aluna, quando eu não entendia uma coisa, uma pessoa do meu lado falava, mas isso é simples, né? Eu fui colega da professora Maria Eulália, por exemplo, que é uma grande probabilista, e ela falava, isso é trivial, e eu via aquilo ali, aquilo dá um choque, porque você não está achando simples, e aquela pessoa está achando simples, você se sente... isso não é simples, Davi. Você tem muitas horas em banco de dados para tornar isso mais simples, para você ainda, porque tem coisas aí que nem para mim ainda é simples. Quando você fala, essa última fala aí, isso é simples no GitHub, não é simples. Então, usar a palavra simples agride para a gente, falar, pô, não é simples. Então, você como professor não use, porque é complexo pegar banco de dados. E o terceiro aspecto que eu queria pegar também da complexidade de uma análise estatística usando banco de dados, porque também ela tem uma complexidade tal que não adianta você sair baixando banco de dados para fazer seu estudo, se você não sabe qual é a sua pergunta. Isso aí Davi pegou bem legal, eu estou reforçando essa parte. Você tem que saber qual é a pergunta que você tem, qual é a sua unidade de observação, sua unidade de observação é a pessoa ou é uma UF, se você vai usar faixa etária como uma covariável ou você vai usar por pessoa a idade dela. Então, ou seja, essa discussão filosófica de um desenho, de uma boa pesquisa de dados secundários, que está no campo nosso da metodologia de estatística, de desenho de pesquisa, é algo bem interessante. Não é simples, mas é muito interessante e deve, vamos dizer assim, envolver os nossos alunos para saberem, porque senão, às vezes, fica meio mecânico, né? Tá bom, vou baixar o banco de dados e vou fazer uma pesquisa. Não. Então, vamos ler, vamos ver quais são as possibilidades, ler artigo, e aí sim, chegamos ao ponto de baixar o banco de dados e responder às suas perguntas. Só isso, parabéns, Davi. Você está muito sabido e seu grau de conhecimento e de familiaridade com esses bancos. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu olhei um banco do Sinan, né, do Nascidos Vivos, né, adorei você fazer a passagem aqui, porque eu sempre peço para outra pessoa fazer e nunca tinha feito essa passagem. Quem sabe algum dia ainda vou fazer. Parabéns, obrigada. Tereza, eu agradeço as palavras, e realmente essa questão do simples acaba sendo um cacuete, né, gente? Na verdade, a intenção, Tereza, é mostrar que não precisa de ter medo, tá? É complexo, mas existe uma maneira, talvez mais do que simples, intuitivo, talvez. Pode não ser intuitivo, também
Pode ser intuitivo para um e pode não ser para outro, é subjetivo, né? Mas a intenção é um pouco também de romper essa questão da complexidade para a aquisição desses dados. Realmente, você já me falou isso, para nunca utilizar isso é simples ou isso é fácil com os alunos, isso eu realmente evito. Aqui foi uma dificuldade de encontrar outras palavras que melhor determinassem, talvez manter só no intuitivo, e aí deixar bem claro que eu não estou dizendo, né, assim, é tudo muito simples, então a pessoa pode ir lá e tentar fazer e se sentir frustrada. Né? E a intenção não é essa, a intenção é justamente mostrar que existe um volume muito grande de informação. É possível, é possível. Que é possível, isso, que é possível. É possível fazer depois de ralar um pouquinho. Isso. Tem que ter relação, não tem que ter medo de relação, porque... Isso, e também, assim, deve deixar um pouco... Eu acho que é importante também quebrar essa noção que é rocket science, sabe? Que é ciência super avançada. E eu acho que muitas vezes a gente enfrenta isso. Eu acho que na graduação isso é mais natural, né? Então, na graduação eu não uso sim, tá? Eu me policio muito para não usar. Mas para poder mostrar assim que, vamos dizer assim, qualquer pessoa que tenha acesso ao recurso, que tenha algum tempo para poder sentar e tenha as suas perguntas bem definidas, vai conseguir chegar e fazer. E eu também gostei muito dessa colocação sobre que tipo de pergunta. Eu acho que isso a gente vê muito nas disciplinas, né? E eu acho que é muito natural, né? Assim, essa dificuldade de fazer a pergunta ou a dificuldade de entender que perguntas eu posso fazer com tipo de dados ou que tipo de dado eu preciso para responder aquela pergunta. Então, eu vou trazer aqui um exemplo até de isso aconteceu no período passado. Eu tinha, né, dentro da nossa metodologia, eu tinha um grupo que queria trabalhar com dados de nascidos vivos. E elas queriam abordar a temática de gravidez na adolescência, né? Aí eu perguntei, mas o que vocês querem ver na gravidez da adolescência? Ela falou, não, a gente queria ver se as mulheres são bem preparadas, se as meninas são bem acompanhadas. Eu falei, olha, a gente vai ter que coletar dado primário, a gente não tem essa informação. E é claro que ali dentro daquele exercício da disciplina, seria difícil eu conseguir uma amostra, né? Então, aí eu falei, vamos ver o que a gente tem de dado público. Aí, né, até chegar um ponto que, no final das contas, o que elas queriam ver, na verdade, eram desfechos relacionados ao nascimento que poderiam estar associados com a gravidez da adolescência. Então, baixo apigar, baixo peso ao nascer, esse tipo de coisa. Aí, sabe, eu fui direcionando, então vamos lá, vocês querem ver a informação de cada nascimento? Então, a gente pode pegar esse dado do sistema de dos nascidos vivos, a gente pode identificar bebês de baixo peso, a idade materna, classificar como adolescente ou não. E aí, eles foram construindo essa questão. Então, saiu o dia, eu quero falar de gravidez da adolescência, a gente quer avaliar desfechos que podem estar associados com a gravidez da adolescência. A gravidez da adolescência, na verdade, é uma das exposições, mas existem outras exposições que podem estar associadas a esses desfechos negativos. Então, é muito interessante ver essa evolução. E, realmente, isso realmente não é simples. Essa parte já é mais complexa, né? Eu acho até que, dentro do design do estudo, essa parte leva mais tempo até chegar à pergunta e entender qual tipo de informação que eu preciso, do que ir lá e adquirir esse dado. Porque quando está tudo muito bem fechado, você acaba sendo muito pontual, né? Você sabe o período, você sabe a pergunta, você sabe as variáveis, e aí você pode ir de maneira muito objetiva para adquirir aquele dado em específico. Enquanto quando você não está bem delineado, você vai acabar pegando um monte de informação e você fica cada vez mais perdido, né? Porque você tem um monte de informação, tudo é legal, tudo, né, pode gerar alguma pergunta interessante, pode gerar uma resposta interessante, e aí, por isso que é importante essa primeira etapa, com certeza. E vou me policiar quanto ao uso do sim. Deixar bem claro isso, pessoal, não é simplicidade. É a questão de ser intuitivo e a questão que é possível, não é algo que é restrito, né? Isso não é restrito a um pequeno grupo, a uma casta de pessoas que sabem pegar. Não, todo mundo pode fazer, e esse sistema ele é aberto, e a gente tem que utilizar dele. Concordo totalmente com você, Davi. Agora, a próxima inscrição é do professor Felipe. Felipe, você está aí? Oi, estou sim. Consegue me ouvir? Consigo sim. Sim, tô... Na verdade, é uma pergunta, mas veja um comentário, um elogio em relação à palestra do Davi, assim, que foi muito boa, assim, dar meus parabéns aqui pessoalmente, né, sem escrever lá no chat, falando mesmo, que, assim, é um verdadeiro manual de como baixar dados, o que ele passou para a gente, assim,
ao mesmo tempo que ele conseguiu o seu objetivo, falar de bastante coisa em 40 minutos, ele falou todos os detalhes que muita gente que está começando a baixar dados, que não está acostumado, se empaca. Eu já dei aula para a turma de luta, então é interessante esses tipos de dados dessas fontes, e eu tentei buscar na época alguma coisa e fiquei meio perdido nas opções, aí desanimei e acabei que eu nem dei prosseguimento e deixei a turma na mão sem poder dar esse bizu para eles. E agora, com esse tutorial todo da palestra Todavia, agora eu já me sinto muito mais à vontade de poder pegar uma turma da área da saúde e incentivar a buscar dados que tenham, de fato, a ver com a natureza do curso, né, que, né, não tem o professor, na verdade, né, quando a gente começa a tentar buscar o negócio e não consegue se dar muito bem ali com as ferramentas, com as opções, mas, enfim, depois dessa aula agora eu me recuso a ter dificuldade de dados agora nesse site. Parabéns de novo. Obrigado. Então, eu vou passar agora a palavra para... Felipe, você quer falar alguma coisa? Não, já encerrei já. Tá. Então, eu vou passar a palavra para a professora Maria Beatriz. Você está aí, Bia? Estou aqui. Posso falar? Sim, claro. Davi, eu sou sua fã. Nossa, foi muito bom. Eu dou essa mesma aula nos meus cursos, né, de bioestatística, na residência também, de busca de dados, tanto de saúde como dados socioeconômicos também do IBGE. Só que você fala de uma maneira muito mais clara, muito, né, mais inteligente. Eu adorei. Se eu puder usar esse vídeo para as minhas aulas, eu já vou agradecer. O que eu tinha que falar é o seguinte: uma dos seus slides, você mostrava uma planilha falando do dado agregado e do microdado, né, do dado individualizado. E aí, eu sei que tem vários alunos aqui assistindo essa aula, né, porque isso foi mais uma aula do que uma palestra, foi uma excelente aula, né. E, assim, o uso do dado agregado ou do dado que você falou isso, eu só queria deixar mais claro, é que o uso da escolha do tipo de dado depende do objetivo da pesquisa, né? E aí, Alexandre comentou que, eu vou exigir mais que eles usem dado individualizado. Depende do que ele precisa. Eu sempre deixo livre para os alunos escolherem qual dado ele vai usar. Eu não quero limitar. Risco de desenvolver alguma doença, eu deixo ele usar o dado individual, o microdado, eu deixo bem livre. E, assim, por isso, eu já estou esperando, até botei no chat, a sua segunda etapa, sua segunda fala, né, na próxima palestra, porque você vai falar do microdado, né, e já estou esperando. E com relação ao que a Tereza falou do é fácil, é simples, eu já vou começar a me policiar também, porque eu falo pior do que isso. Eu falo, a minha filha de 12 anos já faz isso. Então, eu vou me policiar também em respeito realmente que isso não é simples. Buscar bases de dados é complicado, até porque a gente tem um volume muito grande de informação. Não é simples, mas como você falou, você respondeu perfeitamente, é possível. E você está aí para mostrar isso, você dá todas as ferramentas, todas as possibilidades, você diz como que se faz. Então, agora não tem mais desculpa, é difícil, mas a gente pode correr atrás e conseguir. Então, parabéns, Davi, foi excelente sua palestra, adorei de verdade mesmo, você fala de forma muito clara, viu? Sou sua fã. Bia, obrigado pelas palavras, eu fico sem jeito, tá? Me deixando sem graça. E, assim, eu concordo com você, né? O dado que a gente vai utilizar vai depender da pergunta. Aí eu vou até trazer um pouco da minha experiência, né? Eu estou há pouco tempo na universidade, vocês sabem disso, eu estou 1 ano, né? Então só foram até o momento 2 turmas, né? Então, no primeiro período, por exemplo, eu não limitei muito. Eu, por exemplo, coloquei mínimo de 27 unidades de observação, justamente para permitir que as pessoas pegassem dados por UF. E saíram alguns estudos muito interessantes. Assim, teve um grupo da biblioteconomia que analisou, por exemplo, distribuição, a questão racial no desemprego,
né, e tem esse dado lá para o F, né, pessoas desempregadas por raça, e fez algumas coisas muito interessantes, e aí eu acho que como exercício, como problematização, e até mesmo como construção do indivíduo, são informações que são super legais, e eles vendo ali, eles ficaram muito empolgados com aquilo ali, e eu acho que tem muita coisa que pode fazer, certo? Agora, a gente realmente acaba ficando um pouco restrito, né? Então, se eu quisesse, né, que existe aquilo que é, vamos dizer assim, aquilo que é o exercício de formação, e existe aquilo, vamos dizer assim, que é a questão do conteúdo. Então, os dados, por exemplo, para o F, fica, se eu quiser fazer algum teste para mais do que 2 grupos, eu tenho que fazer alguma coisa por região, e aí vai ter região que eu vou ter 3 unidades de observação, que é o Sul. Então, eu tenho um problema ali dentro da implementação. Como exercício, ok, né? Mas dentro ali daquele, se eu fosse pensar num passo a mais, acaba ficando um pouco mais complexo. Né, um pouco mais limitado, perdão. E aí, por exemplo, já no último período, eu já exigi que fosse mais. Então, eu queria pelo menos que alguém abordasse uma UF por município. Então, teve grupo que fez análise do Brasil por município, que foi muito interessante. E realmente, né, o tipo de dado que você vai utilizar e o tipo, o grau de complexidade que você vai procurar nos seus dados vai estar muito relacionada com essa pergunta. E aí, também uma experiência própria, né, que geralmente eu venho fazendo com os alunos, tentando, assim, identificar o que é aquilo, o que é o tema que eles querem falar. Então, eu trouxe esse exemplo de nascidos vivos. Ano passado, eu tinha 2 grupos que queriam falar sobre cobertura vacinal. E aí, cobertura vacinal já não tem dado individualizado. Então, como que a gente pode abordar dados de cobertura vacinal com algum desfecho de interesse para fazer? E os 2 fizeram do Brasil por município, um pegou óbito por alguma doença, eu não lembro qual foi, e fez ali análise de correlação. E aí também tem um esforço assim, né, que, mais uma vez, aquela questão dentro da proposta de disciplina. Como é que eu vou modelar esses dados? Então, como é que eu vou definir meu desfecho? Certo? Eu posso pegar ali uma taxa de mortalidade, fazer meu desfecho contínuo, mas eles gostam muito mais de falar, mas eu quero saber se não tem risco de morrer, né? E aí a gente, então, vamos trabalhar como era um caso muito raro, era uma doença muito rara, vamos trabalhar, então, de maneira dicotômica, né? Vamos trabalhar um modelo logístico. Então, eu acho que também tem uma gama de possibilidades de diferentes abordagens de acordo com aquilo que eles elegem como tema, né? E aí, é claro, tem grupo que está muito fixo naquele tema, e é difícil, e aí a gente vai buscar alternativas para atender aquilo ali, talvez justamente pensando em como fazer aquelas perguntas, ou que perguntas são possíveis de responder. E tem grupo que não, tem grupo que já é mais tranquilo, porque o dado já é mais objetivo de responder. Também teve um grupo ano passado que queria falar, justamente eu trouxe o exemplo ali, o perfil das internações de crianças. Então, queria saber quais eram as principais doenças, quais matavam mais, então isso tudo era mais fácil, mais possível, vou parar de usar o mais fácil, mais possível de fazer com os dados individualizados, né? E aí foi legal, assim, no período passado foram 4 grupos da enfermagem que utilizaram dados públicos, dados do sistema de informação. Um falou sobre gravidez na adolescência e desfechos negativos, né? Um falou sobre cobertura vacinal, e eu acho que era mortalidade por sarampo. O outro falou sobre indicadores socioeconômicos relacionados à cobertura vacinal, e um outro falou sobre esse das internações. Então, tem uma gama muito interessante de coisa que é possível de fazer com esses dados e os exercícios que a gente pode desenvolver na disciplina. Davi, desculpa, não, te interrompi. Não, eu queria mais uma vez agradecer pelas palavras e deixar até sem graça. Então, vou falar mais algumas agora, que você é um consenso, a palestra foi extraordinária, parabéns, eu gostei muito da sua apresentação, e eu queria abrir para você, não tem mais nenhuma inscrição, vou abrir para você fazer a sua mensagem final, e vou pedir para todo mundo, para todo mundo ligar a câmera e o microfone para a gente agradecer ao professor Davi. Então, Steven, eu queria agradecer, né, a participação de todos, dizer que para mim é um prazer muito grande estar aqui. Eu sempre digo, né, que eu sou sempre muito honrado de fazer parte desse departamento, até vocês como meus colegas de trabalho, e é sempre muito bom estar conversando com vocês. Foi um prazer muito grande, essa é uma temática que eu gosto muito. Eu sei que eu já me convidei para uma próxima etapa,
E estou me convidando mesmo, então quando vocês quiserem que eu fale, né, de pegar um pouco mais pesado. Não, a gente quer, tenho certeza que a gente mostrar um já pouco mais tem. como é que eu pego o dado direto do FTP, vai ter um pouquinho mais de complexidade, como é que eu faço uma rotina para carregar esses dados de maneira automatizada, que aí, claro, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais, eu estou à disposição. Eu também estou à disposição, né, para os alunos que quiserem me procurar, que tiverem interesse em utilizar dado secundário, que seja pode me procurar sem problema. E, mais uma vez, eu que agradeço o convite e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Então é isso. Foi. Parabéns, Javier. Obrigado, gente.